machuca, gente, A gente machuca. tem que, a gente que trabalha com as palavras tem que tomar cuidado, né? Exatamente, exatamente. Tá bem. Bom, temos aqui até agora de alunos são 12, né? Vamos aguardar só mais um pouquinho? Mais uns 5 minutinhos? A gente começa. Me fala um pouquinho, da sua trajetória, até a gente começar mesmo com as perguntas em relação ao jornalismo organizacional, tá bom? Ok. Você já, por exemplo, o que que te levou para o jornalismo? Olha, pessoal, a minha carreira, né, eu acho que não podia ser melhor. Deus foi colocando as coisas assim de forma muito bacana assim no meu caminho, né? Que pese hoje eu não ter um layout assim que diga Uhum. respeito, mas eu sonhava no começo, né, quando eu estava no ensino médio ainda. Eu nasci em Santos, mas vivi muito tempo em São Vicente, né? Hoje eu voltei a morar em Santos. Eu morei por muito tempo na área continental de São Vicente, num bairro de periferia, numa comunidade lá no Maitá. Cursei todo meu ensino básico, né? Ensino fundamental e médio, foram escolas públicas. E eu estava lá no ensino médio, já no terceiro ano, começando a pensar o que eu ia fazer da vida. E como eu estava magrinho naquela época, jogava bola e tudo mais, aquela coisa, queria aparecer pra mulherada e tudo mais, enfim. É isso aí. Eu pensei em fazer educação física, Ah, né? E aí eu fiquei com aquilo de fazer educação física desde o começo do curso, né, do ensino médio. E aí no meio do curso, já chegando na metade do ano, eu comecei a ler um pouco mais, os professores começaram a falar um pouco mais, o pessoal que passou por isso, até um pouco mais recente que eu. Aí veio aquela coisa de fazer administração de empresas, né? E aí eu fiquei entre educação física e administração, dois mundos completamente diferentes. Mas eu lembro muito bem, eu tinha um professor de português no ensino médio, que ele era, assim, até hoje é considerado, de fato, um mestre, assim, na acepção da palavra. Era um cara incrível, era um senhorzinho, bem franzino, calvo, mas, assim, de uma técnica excepcional para falar, para ensinar a língua portuguesa. E ele gostava muito de mim pelo meu jeito de falar, tudo, e a gente sempre conversava bastante ao final das aulas. E aí a gente já estava naquele período de final de primeiro semestre, né? Já ali junho, julho, já aquele comecinho de julho, indo para as férias. Esse professor ele sempre pedia no fechamento do bimestre para que a gente fizesse redações, né, crônicas, dissertações, aliás, e apresentasse para fechar bimestre. Eram 3 dissertações por bimestre. Eu apresentei as 3 do primeiro bimestre, ele achou super bacana, e aí apresentei as 3 do segundo bimestre, já para encerrar o primeiro semestre. E aí era aquele período que a classe já estava vazia, final de curso, já indo para as férias. Eu fui para a aula, ele foi me dar a devolutiva das minhas dissertações, e aí ele falou, senta aqui um pouquinho, quero conversar com você. Eu falei, opa, acho que aconteceu alguma coisa, acho que deu ruim aqui. Ele, Douglas, você já decidiu o que você vai fazer da sua vida? Aí eu parei assim, né? Faz aquela pergunta bem direta, quando você não espera, né? Você fica meio assim. Falei, olha, professor, o senhor está falando de faculdade? Isso, que faculdade você vai fazer? Então, estou pensando entre educação física e administração. Ele, não faça isso. Se eu posso dar algum conselho para você, faça jornalismo. Você escreve muito bem, suas dissertações são ótimas, você tem um ótimo poder argumentativo e você também fala muito bem, você se expressa muito bem. Faça jornalismo. Eu acho que a gente vai ter um grande jornalista se você fizer jornalismo. E veja aí a importância, né, do mestre, de um professor, escola pública, a gente sabe todas as dificuldades do ensino público, e mesmo assim ele foi super atencioso, e ali me deu um direcionamento que foi fundamental para a minha vida até hoje. Volta e meia, ele mora em frente à Fonte do Sapo, a gente ainda se encontra de vez em quando, que e é bom. sempre uma felicidade muito grande. Hoje ele é um professor aposentado, mas enfim, é muito bacana, e ele me direcionou para o jornalismo, eu fiz o vestibular, gostei. Deu uma travadinha aí, né, gente? Acho que é a internet. Travou para vocês também? Deixa eu ver se ele está aqui no bate-papo. Aê, estou te Bom, vendo. acho que Ok. Uhum.
nossa rede digital é É, uma coisa maluca. pois é. E aí, depois disso, fiz vestibular, passei na Unisanta, e aí entrei, comecei a fazer jornalismo. No final do primeiro ano, eu entrei como estagiário da Prefeitura de São Vicente, na Secretaria de Comunicação da Prefeitura de São Vicente. E Muito foi bom. aí que eu digo, foi um período de aprendizado muito grande. Eu não sei se tem algum dos alunos aqui morador de São Vicente. Se tiver, eu sei que o pessoal está interagindo pelo chat. Se tiver, pode É. dar um salve aí se tiver algum A vicentino. Nicole. A Nicole. Acho que a Nicole Tem trabalha mais na gente. Record, ela estagia na Record. Não é É. estranho, né? Eu Aham. respondi a Nicole um tempo, alguns dias atrás. Sim, É, sim, tá lá. e eu vi que tem uma Maria Clara aqui na sala também, não tem? A Maria Tem, do Clara? Nascimento. Uhum. A Nicole, socorro. É um É, nome diferente, né? A gente grava. então, eu E a gravei com Maria qual Clara nome? conhece também? Eu não conheço a Maria Clara, mas desde já tenho uma simpatia muito grande por ela, porque Ah, vai ser o nome da minha filha. é verdade. Minha esposa Maria tá grávida, vai ser o nome da minha filha. Então eu já tenho isso. uma simpatia por natureza com o nome. Ah, você já detectou uma Maria Clara aí, que bonito. Eu vi que apareceu aqui. E É, aí, parabéns ao futuro papai. é, foi um aprendizado muito grande, porque São Vicente é uma cidade muito pobre, né? É a quinta cidade em arrecadação aqui na Baixada Santista, porém é a segunda em população. Tem uma população que mora em comunidades, em favelas, muito considerável, e tem uma demanda social muito grande. Então você. Obrigado, viu, Nicole? Obrigado. Então, a cidade, por todas essas complexidades, verdade, lindo A nome. Maria Clara. Então, por todas essas complexidades, São Vicente ensina muito, porque a estrutura da Secretaria de Imprensa de São Vicente ela é muito reduzida, se você for comparar com Santos e Praia Grande, por exemplo. São Hum, poucos profissionais e os profissionais acabam tendo que ser multifacetados. É até uma das coisas, assim, eu não vou deixar lições aqui, quem sou eu para deixar lições, mas um dos toques aqui que quero deixar para os meus futuros colegas aqui é a importância da gente ser multi hoje. A gente não pode ser a gente não pode ser o profissional de TV, o profissional de rádio, o profissional de assessoria de imprensa, ainda mais vocês que provavelmente muitos já devem estar estagiando, já devem estar vivendo isso. A gente não pode ser apenas aquela pessoa que escreve, apenas aquela pessoa que grava, apenas aquela pessoa que edita, apenas aquela pessoa que tira foto. Hoje o nosso mercado nos exige sermos multifacetados, sermos multimídia na acepção da palavra mesmo, né? Sermos multi. Então, a Prefeitura de São Vicente me deu. Eu tinha que fazer reportagem para a TV Primeira, eu tinha que fazer reportagem para a Rádio Primeira FM, eu tinha que fazer assessoria de imprensa, eu tinha que gerenciar a crise, eu tinha que produzir release, eu tinha que trabalhar matéria junto aos veículos de comunicação. Foram 4 anos e 5 meses na Prefeitura de São Vicente, extremamente ricos. Eu aprendi uau. demais lá, foi uma grande escola, trabalhei com grandes profissionais lá que me ensinaram bastante e me ajudaram muito na sequência da minha carreira. Eu saí da Uhum. Prefeitura de São Vicente já formado, fui efetivado, depois estagiário, e fui trabalhar na Prefeitura de Santos. Trabalhei 1 ano e 1 mês na Prefeitura de Santos, até 2012. Foi quando surgiu a oportunidade de eu ir trabalhar no jornal Boc News, que é um jornal semanal de Santos. Era 2012, meio do ano, eu fui cobrir política no jornal Boc News e cobrir as eleições de 2012. Também foi um grande aprendizado, foi muito bacana. Eu fiquei exatamente 1 ano no Boc News, até que uma das pessoas que trabalhou comigo na Prefeitura de São Vicente estava coordenando a comunicação da Secretaria de Gestão Pública do Estado de São Paulo. Em São Paulo, é uma secretaria que hoje ela não existe mais, ela se tornou Secretaria de Planejamento do Estado, mas ela cuidava de projetos como o Poupa Tempo e o Acesso a São Paulo. São programas de capilaridade, né? São programas que estão espalhados no estado inteiro, e que tem uma grande abrangência de pessoas. Né? E além disso, a gente cuidava da RH do Estado, 150 mil funcionários públicos. Uau. Ele me chamou para integrar o time de comunicação. E aí eu aceitei, comecei a trabalhar em São Paulo, subia e descia todos os dias. A sede da secretaria ficava na Rua Bela Sintra, ali na região central de São Paulo, numa travessa da Avenida Paulista, perto da Augusta. Foi uma experiência incrível também, 1 ano e 5 meses lá. Nesse período eu conheci 89 cidades do estado de São Paulo, de cidades grandes a cidades pequenas, de São José do Rio Preto a Terra Roxa, que é uma cidade que tem 5 mil habitantes e é muito peculiar. E também foi uma experiência incrível, com
a questão de gerenciar a crise, de produzir conteúdo, de Travou. conduzir. Opa! Voltou. De conduzir eventos, apresentar, fazer gestão com as comunidades locais, políticas e tudo mais, também foi uma experiência muito positiva. Saí da Secretaria de Gestão para aceitar um convite do então candidato a deputado João Paulo Papa, que tinha sido prefeito de Santos. Eu fiz a campanha do Papa em 2014 para deputado, ele foi eleito com 114 mil votos, quase 115 mil votos. Dali um tempinho, ele assumiu o mandato, eu fui trabalhar com ele no mandato, e aí vivi essa vida aqui um pouco de Santos e Brasília. Estive em Brasília em momentos aí cruciais, a votação da reforma trabalhista, a votação do impeachment da Dilma. Então eu estive lá dentro do plenário, pude acompanhar ali em loco momentos que entraram na história do país, positivamente ou não, mas não importa. Eu acho que assim, a experiência de viver Brasília, até uma das alunas aqui colocou um emojizinho de coração. Acho que a experiência de viver Brasília, ela é muito interessante. Viver os ministérios, a própria dinâmica da Câmara e do Senado. Eu participei de audiências na Presidência da República com a própria Dilma Rousseff. Não. Então, você viver ali o cerimonial da Presidência da República, enfim, em que pese você ter simpatia ou não pela figura do Presidente da República, é uma experiência, assim, do ponto de vista profissional, é uma experiência, assim, inigualável, é muito interessante. Sim. E aí, o Papa não alcança a reeleição, termina o mandato dele, eu abro uma MEI e aí começo a prestar serviços de consultoria, né, na área política e também na gestão de conteúdos, na produção de conteúdos em redes sociais, criando projetos e tudo mais, enfim, até que surgiu a oportunidade de eu cobrir férias de uma pessoa que era contratada na Uzi Minas. Né? Era uma experiência grande, que eu não tinha, uma empresa grande, na área de comunicação e relações institucionais. Eu fui para ficar um mês, cobri essas férias, fiquei, o pessoal gostou do meu trabalho. 3 meses depois, em setembro do ano passado, me convidaram para participar de um processo seletivo para tornar funcionário efetivo da Uzi Minas. Eu fiz o processo, passei, estou lá na Uzi Minas há 1 ano e alguns dias, 1 ano e 10 dias. Nossa, que bela trajetória. Fiquei até cansada de escutar, meu Deus do céu. Parece que não teve férias, pausa, coisa louca. Mas você sabe, Carlota, que eu fiquei. Exatamente, eu fiquei 5 anos sem férias. Nessa de emendar trabalho, eu fiquei 5 anos sem férias. Uau. Assim, é algo que eu não recomendo para ninguém, porque eu quase morri. E aí você deixa de aproveitar muita coisa da vida mesmo, sabe? Eu casei, tive só uma semana de lua de mel e já tive que voltar a trabalhar. A saúde mental, Nicole, quase pirou. Assim, graças a Deus eu tenho uma esposa que é incrível, uma esposa que é muito parceira, uma colega também de profissão nossa, a Sheila. Ela trabalha no jornal A Tribuna, hoje trabalha na T-Revista. É uma pessoa incrível e que me apoiou em todos os momentos. Se eu não tivesse a Sheila comigo, eu de fato teria pirado, minha saúde mental teria explodido. Então, assim, eu agradeço muito ter a Sheila comigo, porque ela segurou muito a barra, assim, segurou muito a onda em muitos momentos. Então, ter a cumplicidade de quem está do teu lado hoje é fundamental. E eu não faria isso de novo. Não faria isso de novo. Eu acho que ela aguentou porque ela é jornalista e sabe como é. Exatamente, porque ela tem essa vivência também. Mas assim, foi eu tive uma carreira, assim, esse começo de carreira. Pois é. Eu tive essa primeira década de carreira, assim, que foi bem intensa, mas hoje o meu objetivo era mesmo, ao invés de era estabilizar, ficar mais tranquilo e tudo mais. Eu entro na Uzi Minas e vocês viram que aconteceu com a Uzi Minas nos últimos tempos, também foi uma experiência muito interessante. Pois é. E agora essa pandemia, né? E agora a pandemia, que aí também fez com que a gente saísse do eixo, né? Acho que todo mundo saiu do eixo, empresas, pessoas, famílias, religiosos, religiosas, do eixo com a pandemia. A pandemia trouxe, de fato, muitas lições. Algumas delas não vão permanecer para o decorrer da nossa vida, por mais que a gente quisesse ou pensasse que fosse, não irão permanecer. Mas, enfim, eu acho que, principalmente para as empresas,
aí eu acho que já entrando, Carlota, não sei se é esse o objetivo, já Isso. entrando um pouco no tema desse nosso bate-papo, porque assim, gente, eu não vim dar palestra para ninguém aqui, eu vim bater um papo com vocês, porque Isso. eu não tô aqui para Perguntem, dar viu? palestra, não. Tô aqui para conversar. É isso aí. Convidei para um bate-papo mesmo. Eu separei aqui alguns tópicos para a gente falar, aí de forma mais direta sobre comunicação interna e externa, que Isso, talvez ótimo. seja um pouco aí do que vocês. Eu também, Bruna, eu adoro falar. Nossa, me deixar aqui, eu vou até 10 da noite falando. Mentira, mentira. Mas eu acho que assim, eu separei alguns tópicos aqui para falar, para conversar com vocês, para trazer assim, a minha experiência, a minha vivência. Por mais que eu seja novo, de fato, foi uma vivência intensa. Eu acho que talvez eu possa colaborar muito com vocês, tirar algumas dúvidas e trazer um pouco desse mundo hoje de uma grande empresa, que é a Usiminas. A Usiminas está entre as 50 maiores empresas do país. Como essa empresa que hoje tem 15 mil, 16 mil funcionários internos, funcionários próprios, aliás, fora os terceiros, se a gente for contar os terceiros, a gente vai para mais de 25 mil funcionários espalhados em 6 estados do país. E aí não só com a própria Usiminas, mas como eu enxergo hoje a comunicação interna e a comunicação externa, né? Quais são os desafios dessas duas vertentes e como que a gente pode aproveitar esse momento que a gente está na pandemia, que oferece algumas oportunidades. Vocês são estudantes, mas são pessoas dinâmicas, estão no mercado, são players ativos no mercado. Muitos de vocês vivem experiências nos lugares onde vocês atuam hoje em dia, ou se não atuam, viverão essas experiências. Quem pode estar no mercado agora durante a pandemia também está aprendendo muito, né? Eu acho que é um momento também para agregar. A gente tem que ser aquela coisa da esponja, né? Absorver o máximo possível e não deixar sair, sabe? Só tirar aquilo que não nos faz bem, mas absorver o máximo possível as boas experiências, as boas vivências e aquelas vivências que não são tão boas. A gente vai quebrar muito a cara, a gente vai quebrar muito a cabeça, a gente vai se desanimar, a gente vai se decepcionar, a gente vai querer jogar tudo para cima, a gente vai querer apertar a tecla F, a gente vai querer fazer tudo, mas, enfim, que a gente absorva, né, e que a gente aprenda e que a gente faça com que tudo se converta a coisas positivas para nós. Eu acho que a pandemia dá essa possibilidade para a gente, da gente converter coisas ruins em coisas boas para o nosso dia a dia. E aí, Exato. Carlota, fica à vontade. Se quiser que eu entre, se você quiser puxar, Tá enfim, fica à bem, eu vontade. quero puxar, Douglas, achei ótima essa sua introdução, né? Como você foi evoluindo na sua trajetória, somando experiências e como tudo, olha, não tem jeito, né? A gente acaba unindo nossos interesses lá na frente, né? Porque você trabalhar a comunicação interna e externa dentro de uma empresa, você também precisa gostar de administração de empresa, desse tema, né? É Então, meio que verdade. um tema que você gostava, né? Gestão de pessoas, né? Recursos humanos, tudo isso passa também pela comunicação interna e externa de uma empresa. Eu imagino que você esteja muito em contato com o RH, né? Gerente de RH e tal. Participe de reuniões estratégicas, né? Eu queria saber, em Muitas. primeiro lugar, eu queria saber, em primeiro lugar, quais são os principais canais de comunicação que vocês usam, internamente, para conseguir engajamento de funcionários, passar informações. Você falou agora uma coisa que eu achei interessante, só antes de entrar diretamente na pergunta, reuniões estratégicas. De fato, a comunicação ela é um player assim muito ativo nessas questões estratégicas, principalmente se falando de uma empresa que tem uma quantidade muito grande de funcionários e até naquelas que não tem uma quantidade tão grande assim. Enfim, a comunicação ela sempre será vista sempre será estratégica. Quando eu entrei na Uzi Minas, em setembro do ano passado, 2 semanas depois de eu entrar, boa, Digão, manda bala, Diego, manda bala, estamos aí para falar, isso aí. 2 semanas depois de eu entrar na Uzi Minas, eu fui chamado pela minha coordenadora, só para vocês entenderem aqui o alinhamento da Uzi Minas, tá, gente? Eu sou um funcionário que eles chamam de corporativo, porque eu não respondo a uma chefia local de Cubatão. A minha chefia, ela fica em Belo Horizonte. Eu respondo a uma diretora corporativa de comunicação e relações institucionais. O nome dela é Ana Gabriela Dias Cardoso. É a única mulher no nível de diretoria da Uzi Minas, no nível de direção da Uzi Minas, né? Ela só está abaixo do CEO da empresa, do presidente da empresa. Então eu respondo direto para a Ana Gabriela, que fica em Belo Horizonte, né? Abaixo da Gabriela
tem 4 coordenadores de processos, coordenadoria de comunicação interna, externa, relações com a mídia e relações institucionais e com a comunidade. E aí cada assunto eu me reporto a um coordenador que centraliza isso na Gabriela, que se precisar verticaliza isso, enfim, para o CEO ou de forma horizontal para os VPs, né, vice-presidentes, ou para os demais diretores corporativos. Então essa é a estrutura, né? E logo quando eu entrei na Uzi Minas, eu fui chamado para participar de uma palestra lá, eu fui para BH, e lá em cima da hora, pegaram um voo, me colocaram no avião, eu fui para BH. Participar de uma formação que foi excepcional, com um psicólogo, que se vocês puderem depois procurem na internet, é um cara sensacional, dinâmico, muito bacana, figuraça, chamado Aylmer. A-Y, aí fala A-Y-M-E-R, Aylmer. Ele foi contratado para fazer um plano de gestão voltado para a liderança da empresa, por conta de alguns gaps que foram identificados entre a interlocução da liderança da empresa com os colaboradores, e isso estava gerando acidentes na empresa. A empresa estava trabalhando para mudar um pouco essa cultura, né? Havia uma cultura muito permissiva, havia uma cultura muito agressiva do gestor para cima do colaborador, então eles estavam trabalhando para mudar isso. A Ilmer foi contratado para fazer um treinamento com os gestores. E aí, lá, ele pediu para a gente montar uma mesa de Lego. Ele tinha uns Legos que ele leva. Ele pediu para a gente montar uma mesa de Lego com a empresa que a gente queria, né? Que a gente sonhava. E lá tinham bonecos, super-heróis. E a gente tinha que posicionar as pessoas ali do jeito que a gente queria. Eu vou depois pegar um vídeo, acho que tem um vídeo na internet, vou mandar para a professora Carlota, ela compartilha com vocês. Bacana. A dinâmica foi muito bacana para entender um pouco o posicionamento dos nossos líderes e a importância da comunicação no meio de tudo isso. Só que lá nessa palestra, eu também não monto Lego, mas vocês vão entender que foi muito engraçado até. Mas no meio dessa palestra, o Elmer falou, você tem que ter em mente que para toda empresa conseguir andar de forma satisfatória, ela tem que priorizar uma tríade, ela tem que priorizar um tripé. Esse tripé é formado pela liderança, pela comunicação e pelo RH. A liderança divide esse tripé com a segurança, né? Então seria um tripé formado por segurança e as áreas, elas têm que andar em conjunto para qualquer empresa conseguir dar certo. Com a segurança você preserva vidas, o RH você cuida das pessoas e a comunicação faz a interlocução entre elas. Então, é uma forma, assim, acho que é algo que é importante para vocês levarem também e valorizarem com os gestores de vocês. Essas 3 áreas, segurança e liderança. Perdão, segurança e liderança, RH e comunicação devem andar em conjunto. A Uzi Minas, hoje, ela tem uma estrutura de comunicação interna muito bem equipada e muito bem estruturada. Nós temos uma intranet corporativa, onde nós compartilhamos matérias, informações, enfim, todos os conteúdos que é do nosso interesse, e também uma intranet local. É uma página, como se fosse a página do G1, que tem lá as matérias principais na capa, e embaixo você tem 2 matérias que a gente chama das intranets locais. E local é Cubatão, Ipatinga, Sede, Belo Horizonte, Vitória, Porto Alegre, enfim, onde a Uzi Minas tem as suas unidades de trabalho, né? Guarulhos, aqui no interior de São Paulo, Guarulhos e Taubaté, aqui no interior de São Paulo, por exemplo. Então, nós temos a intranet, nós temos o e-mail marketing, que a gente usa bastante também para alguns assuntos estratégicos, e nós temos um canal que foi também premiado até, reconhecido, que se chama Fala Aí Colaborador, que é o nosso canal de WhatsApp. Então, a gente estruturou um canal de WhatsApp que hoje tem mais de 9.000 inscritos, só colaboradores da empresa, lógico. Cortou. Eu não falei de endomarketing. Eu vou só e-mail marketing. E-mail marketing. E-mail marketing, isso. E-mail marketing. Não é endomarketing. E-mail marketing. E aí a gente tem um canal chamado Fala Aí Colaborador, é um canal de WhatsApp e não é um canal de via única, né? E eu acho que aí está o X da questão. Tem uma pessoa dedicada a esse canal, a gente compartilha informações segmentadas nesse canal, então se eu preciso mandar uma informação só para a equipe de Cubatão, eu consigo por esse canal mandar uma informação só para o time de Cubatão. E tem as informações que são corporativas, ou seja, que são compartilhadas com todos os contatos.
e as pessoas podem conversar conosco por ali, tendo garantido o seu sigilo, e de que elas não serão, enfim, a gente controla isso da melhor forma possível. Lógico, não podemos assegurar 110%, mas a gente controla da melhor forma possível, que se a pessoa fizer uma reclamação ali, ela não sofrerá uma retaliação do seu superior, e isso não acontece, a gente acompanha, até agora não registramos isso. Então é um canal muito bem estruturado de via dupla, né, de comunicação de fato. Que a gente vê muitos canais de WhatsApp em que você só recebe, né, só envia informação, aliás, você só envia, mas se você recebe algum retorno, não há uma resposta preparada. A gente tem alguém dedicado ali que fala bastante, conversa bastante com as pessoas pelo Fala Aí. Nós também temos a TV corporativa, que está disponível nas usinas, né, nas unidades siderúrgicas da Uzi Minas. Também é um canal um pouco mais novo, mas que de fato tem dado um resultado bacana. E há pouco tempo nós também criamos o podcast, que se chama Escuta Aí, um podcast que é trabalhado pelos gestores hoje da empresa. A gente, junto com os gestores, nós construímos esse podcast, que também tem dado um resultado bem bacana. Muito bom, muito bom. Tem muita gente, nós imagino, que não tem smartphone, não tem como acessar o e-mail durante o trabalho, né? Que canais eles acessam? Seria a TV corporativa, que fica estrategicamente em alguns pontos onde as pessoas passam? Que canais essas pessoas que não têm acesso à internet têm? Esse é um grande desafio, Márcio. Esse é um grande desafio. Chegar até o operador. Peraí, eu estou me ouvindo. Chegar até o operador, chegar até o pessoal da operação, né? Que de fato são pessoas que não têm acesso à intranet, que não têm acesso a outros meios de comunicação. A essas pessoas a gente usa dois meios que também são importantes destacar. A gente usa os cartazes, né? Cartazes que a gente espalha na área. Alguns desses cartazes a gente usa o QR Code para levar para a plataforma digital, para aqueles que podem, que se interessam, enfim, a gente coloca lá um QR Code ou um encurtador de link levando para uma página externa que tem a informação que a gente deseja. E também, aí veja como também é importante a figura do líder e do gestor nesse processo de comunicação. A gente tem lá na empresa, e as empresas grandes possuem uma ferramenta chamada DDS, que é o Diálogo Diário de Segurança. O que acontece nesse DDS? Todos os dias, antes de começar o trabalho de fato, antes do operador ir lá, por exemplo, no caso da Uzi Minas, fabricar bobina de aço, ou ir para o campo mesmo, ele tem uma conversa com o supervisor dele, que é o primeiro nível de gestor. Nessas conversas sempre são passadas mensagens relacionadas à segurança ou algum outro conteúdo estratégico que a empresa determine. E é nesse momento, e aí a gente tem pesquisa que afere isso, esse é um dos momentos em que mais as pessoas buscam informações da empresa, junto ao DDS. Então, se eu não tenho a liderança junto comigo, se eu não tenho a liderança bem brifada, bem preparada, com informações, esse cara não vai saber levar a mensagem-chave que eu desejo e não vai fazer engajar o operador, o colaborador que está ali na base da pirâmide de ascensão da empresa. Muito bom. E Douglas, como é que vocês preparam essa liderança para repassar essa informação nesse DDS, né? E ele é acessado todos os dias pelo operador? O DDS ele é acessado todos os dias pelo supervisor. O supervisor que aí vai repassar, né? Isso, que aí repassa para o colaborador. Semanalmente a gente encaminha uma comunicação estruturada, que é um mecanismo que a gente usa internamente para repassar informações estratégicas da empresa. Então a gente usa uma comunicação estruturada para poder orientar esses colaboradores, né, esses supervisores, a respeito de temas estratégicos da empresa. A segurança do trabalho também faz isso semanalmente. Nós fazemos as segundas, a segurança do trabalho faz as sextas. Então a segurança repassa as informações de segurança, a comunicação, as informações estratégicas da empresa. E assim a gente faz com que todo mundo fique sempre bem alinhado. E aí, quando há uma urgência, por exemplo, quando há um fator excepcional, aí a gente faz uma comunicação estruturada específica para um tema X, ou como, por exemplo, negociação de acordo coletivo, ou se a gente precisa passar uma ou outra informação mais sensível a todo o grupo de colaboradores. Entendi. Pessoal, só mais uma perguntinha a professora aqui tem, depois eu abro para todo mundo, aliás, já podem perguntar. Em relação aos cartazes que você falou, né, que espalha, seria o jornal mural
Ou não? Não chega a ser um jornal mural? A Uzi Minas chegou a ter um jornal mural há alguns anos. Esse jornal depois, na realidade, esse jornal ele foi evoluindo, né? Na realidade, ele começou lá atrás, aí eu fui pesquisando isso para saber a informação, quando a Uzi Minas ainda se chamava Cosipa, aqui em Cubatão. Tinha um jornal diário, eles chegaram a ter um jornal diário, quando a usina de Cubatão tinha aí 17, 18 mil funcionários, Maravilha. é, chamado O Chapa, o nome do Uhum, jornal. Já que lá fazia chapa de eles fizeram um jornal chamado O Chapa. uhum. Velha Exatamente, a velha coisa. cozida. E esse jornal era diário, depois ele passou a ser bissemanal, depois passou a ser semanal, depois passou a ser mensal, e aí, com a mudança, ele passou a se chamar Fala Aí. O jornal se chamava Fala Aí, só. Fala Aí. E aí ele ficou por um tempo como Fala Aí, depois ele deixou de ser um jornal, o encarte, como a gente conhece, e passou a ser o mural, depois ele foi extinto nessa forma, passou a ser apenas digital, né, como forma da intranet, e passou a utilizar os cartazes apenas para fazer campanhas específicas. Então, por Uhum. exemplo, mês que vem é o aniversário da Uzi Minas, 58 anos. Então a gente vai fazer diversos cartazes com as mensagens chaves que a gente quer reforçar, ou com as campanhas que a gente quer estimular o pessoal. Já tem algumas campanhas, algumas ações que a gente planeja realizar aí durante o mês de aniversário, e aí a gente usa muito cartaz como nosso aliado, mas ele não é um mural, ele é Tá, mais voltado para as nossas ações estratégicas. tudo bem. Toma aí seu chazinho, não sei o que você está tomando, você está falando bastante. É um chá Pessoal, aqui, tá tá tomando. bom. Perguntem, por favor. Fique à vontade. Ó, não tem pergunta boba, bota isso na cabeça, né? Não existe pergunta boba, tá? Qualquer pergunta é importante. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui, aí é uma pergunta de nerd mesmo. Eu não tenho. É a primeira vez que eu estou usando essa plataforma para fazer reunião de vídeo. Uhum. Tem algum lugar que eu consigo ver o chat aqui, as perguntas, os comentários que o pessoal está fazendo? Ou eles aparecem na tela e saem? Eu estou gravando essa aula, mas o chat não fica gravado. Mas eu consigo acessar aqui, eu consigo ver as perguntas? Consegue sim, sim. Tem uma coisinha roxinha aqui do ladinho, tipo uma Já vi fitinha, aqui. clica nela, Já vi aqui. no cantinho direito, né? Agora sim. Abriu? Isso. Tá, Abriu. Agora sim. beleza. Peraí. Fechar. Porque aparece rápido e some a pergunta, né? Quando você não tá com a aba aberta. É, agora sim, beleza, show de bola. Sim, sim. A Bruna está perguntando aqui, sei que é muito específico, mas vocês fazem campanha para doação de sangue? Sim. Nós temos um grupo bem estruturado e muito interessante de voluntariado na Uzi Minas. Até a gente vai fazer um lançamento dessa campanha relançamento dessa campanha de voluntariado, com um novo nome, uma nova roupagem agora durante o aniversário da Uzi Minas. E nós organizamos sim campanhas de doação de sangue geralmente uma vez por ano, geralmente no mês de maio, que é o mês de doação de sangue. Né? Então, ano passado, por exemplo, no período que eu fiquei na Uzi Minas ali por um mês cobrindo férias, eu organizei uma dessas campanhas de doação de sangue. Foi muito legal. E até porque a gente tem uma interface bacana com o Hospital de Cubatão, que eu falava no começo aqui da aula. O Hospital de Cubatão hoje ele é administrado por uma fundação chamada São Francisco Xavier, que é administrada pela Uzi Minas, né? Um braço social da Uzi Minas, na área de saúde e educação. A fundação ela tem 52 anos, ela é muito presente em Minas Gerais e tem essa única unidade de negócio, que é o hospital, enfim, que é administrado aqui em Cubatão. É o único fora, né, o único hospital fora de Minas que é administrado pela fundação. Então a gente sempre que pode faz ações casadas com o hospital. O Cubatão é um hospital grande, hoje são 100 leitos públicos, o hospital faz um banco captador de doação de órgãos, tem banco de sangue, tem banco de É um hospital que está muito bem estruturado hoje, não é porque eu atuo lá, mas enfim, é porque de fato ele está hoje muito bem estruturado, é, mas que nos oferece também uma retaguarda grande nessa parte de cuidar das pessoas, aí, da proteção à vida. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu Muito deixei bom. passar. Não, olha, você foi rápido, viu? Você respondeu todas as perguntas. Tem um comentário do Diogo, um pouquinho mais longo aqui. É complexo, porém lindo trabalhar com comunicação dentro de uma empresa multinacional gigante que de fato isso
Isso é, Diogo, é muito bacana hoje. A experiência na Uzi Minas, ela é excepcional por conta disso. É uma empresa grande, uma empresa que tem acionistas internacionais, né? Enfim, é uma empresa que está presente hoje, a gente vende para fora, para o mundo inteiro, enfim, é muito bacana. A experiência hoje ver a experiência da Uzi Minas, ela é muito legal, né? É muito positivo. A Bruna está perguntando aqui, vocês trabalham legal o endomarketing? Por ser empresa grande, às vezes é difícil dar atenção para todos de uma forma mais pessoal. Bruna, de fato, as ações ligadas ao endomarketing, a gente busca trabalhar da forma mais assertiva possível e da forma mais direta possível. Por quê? O que você coloca é um dos nossos desafios, né? A gente sabe que a gente não pode falar a mesma coisa para todo mundo, né? A Uzi Minas é uma empresa grande, é uma empresa que tem participação na Bolsa, é uma empresa que, por conta disso, tem diversas travas, e a gente precisa preparar os níveis de acordo com a sua responsabilidade dentro da estrutura da empresa. Então, eu não posso mandar uma mensagem estratégica para o operador, para o cara que está lá na ponta, e essa mensagem ser a mesma mensagem que eu estou mandando para o CEO. Então, a gente tem algumas estratégias e algumas ações hoje na Uzi Minas. Por exemplo, a gente tem um programa na Uzi Minas chamado Liderar, que é um programa de formação de líderes, né? A gente trouxe, por exemplo, o Las Grael para dar uma entrevista para os nossos líderes mês passado, que deu uma palestra sensacional assim, para os nossos líderes, voltadas à motivação da liderança. A gente busca trabalhar conteúdos específicos para os líderes e também buscamos trabalhar conteúdos específicos para a operação. As campanhas, por exemplo, que nós fazemos, que envolvem a massa, elas são campanhas pensadas na realidade da operação. São campanhas que a gente pensa, às vezes, falar a linguagem do operador. Não adianta eu fazer uma campanha para a operação e o prêmio, por mais que eu goste, o prêmio ser, às vezes, um CD do Caetano Veloso, um pendrive do Caetano Veloso, ou um livro de algum mais complexo, por exemplo. Por mais que eu goste, veja bem, por mais que eu goste, eu adore, eu vou ter engajamento do líder nisso, né? Lógico que assim, a gente faz um trabalho de estruturação para as pessoas, mas para a gente ter engajamento, e lógico que eu também não vou colocar lá um pancadão que não está hoje no core da empresa, eu trabalhar isso, né? Mas a gente busca sempre estar próximo e aderente à linguagem do colaborador, né? A linguagem dos públicos que a gente está falando, e as ações, Bruna, elas são voltadas sempre para essas camadas. Então, se eu faço uma reunião com os VPs da empresa, são 5 vice-presidentes, a reunião ela vai ter um trabalho todo voltado para eles. A gente tem hoje ações estruturadas para essa alta direção da empresa. Eles estão preparados para falar com investidores, eles estão preparados para falar hoje com os acionistas da Uzi Minas, eles são preparados para ir dar uma palestra na B3, na Bolsa de Valores de São Paulo, e, enquanto isso, para os operadores, a gente também faz outros trabalhos específicos, e é assim que a gente vai buscando sempre fortalecer a imagem da empresa com essas ações de endomarketing, por exemplo. Muito bem. Douglas, sumiu a sua imagem. A câmera está ligada? Está ligada. Acho que é a minha conexão aqui, peraí. Tá bom, mas a gente está te ouvindo bem. Bom, beleza, vamos ver se ela vai aparecer aqui. Apareceu sim. Apareceu, né? O Carlos, boa noite, Carlos, tudo bem? O Carlos Eduardo pergunta, Douglas, você já passou por algumas áreas do jornalismo. Qual foi a que você mais curtiu? Carlos, obrigado aí pela pergunta. Meu, a área que eu mais curti, que eu sonho até hoje, se eu pudesse, era trabalhar em rádio, voltar pro rádio. Eu não falei para não parecer meio um ódio a mim, sabe? Eu tenho uma coisa assim que a gente não pode ter, gente, pelo amor de Deus. A gente tem que ter orgulho de falar da gente. Veja, a gente vai fazer uma apresentação, e talvez vocês já tenham passado por isso, se a gente vai fazer uma apresentação de currículo nos Estados Unidos ou na Europa, por exemplo, as apresentações elas são muito voltadas a nós, né? A pessoa caiu de novo, que acho que é porque a minha conexão tá ruim, mas eu vou falando aqui. Estamos te ouvindo. As apresentações elas são muito voltadas a nós, ao que nós somos, ao que
nós construímos, as pessoas lá fora, elas não têm vergonha de falar que elas são mestres, por exemplo, em língua portuguesa, que elas são mestres em engenharia, elas não têm vergonha. Aqui, às vezes, de vez em quando, a gente vai falar do nosso currículo e a gente fica com vergonha de achar que a gente está se autopromovendo. Então, não precisamos fazer isso. Eu trabalhei por um tempo razoável, no meio de todos esses trabalhos que eu falei no início desse nosso bate-papo, eu trabalhei muito em rádio. Trabalhei na Rádio Primeira FM, trabalhei na Rádio Nova FM, aqui de São Vicente, apresentando o jornal e sendo comentarista junto com a Sheila. Sheila apresentava o jornal e eu era comentarista. Quando a Sheila não podia ir, eu apresentava o jornal em substituição a ela. E quando eu trabalhei na Rádio Primeira FM, eu cobri o São Vicente Atlético Clube na 4ª divisão do Campeonato Paulista, numa campanha que foi muito bacana, resultou no acesso do São Vicente à Série 3 do Campeonato Paulista. Então foi uma experiência, a famosa Bezinha. Eu trabalhei com repórter de campo na Bezinha, eu fui até Fernandópolis, 850 quilômetros de São Vicente, de carro fazer um jogo do São Vicente. E eu tive também Oi. Não, eu tô aqui exclamando. E eu tive também a grata alegria de cobrir o Santos Futebol Clube em 2010 e 2011. Então, por exemplo, o título da Libertadores, eu estava lá no Pacaembu. O título paulista do Santos em cima do Corinthians na Vila, eu estava lá na Vila, eu estava no gramado lá, entrevistando o Neymar, entrevistando o Ganso, entrevistando todos esses caras. E assim, eu adoro, cara, eu adoro rádio, eu adoro ouvir rádio, eu adoro rádio jornalismo, adoro, por exemplo. Então, se eu pudesse escolher... Oi, estão me ouvindo? Agora melhorou. Voltou. Então, se eu pudesse escolher um lugar assim... Cortou. Tá ouvindo a gente? Tô ouvindo vocês. Vocês estão me ouvindo? Tá bom, deu uma cortada, às vezes parece que você tá dentro do cano. Nossa, minha rede, eu tô do lado do Wi-Fi aqui. Ai. E você gosta muito de esporte, né? Gosto de todo tipo de esporte, não só de futebol, mas de todos os esportes. Eu fico aqui em casa acompanhando vôlei, tênis, futsal. Aí junta você queria fazer educação física, né? Tá tudo aí misturado, né? E assim, eu queria fazer educação física porque eu gosto de esporte. E o jornalismo acabou me fazendo ficar próximo do esporte em momentos assim marcantes, que foram bem legais. Então, eu gosto muito de rádio. Se pudesse escolher trabalhar em rádio, mas eu estou muito feliz também trabalhando com a comunicação interna, assessoria, enfim, é um mundo também que eu gosto demais. E você está fazendo podcast lá na Uzi Minas? É você que faz? Eu oriento. Fiz o podcast, mas a gente tem feito até uma ação importante, né, interessante. A gente tem feito os colaboradores serem os protagonistas da comunicação, né? Muito então, bom. não nós da equipe aparecermos e protagonizarmos as peças, enfim. Mas sempre o gerente, é o gestor, é o operador que vai falar no podcast, é o líder que vai falar na apresentação. A gente dá todo o suporte, a gente está junto todo momento. Mas quem fala são eles, porque eles precisam ser os protagonistas. Protagonista, muito bom. E vocês acessam onde esse podcast? Qual é a plataforma? Na intranet. Okay. Na intranet. Temos mais perguntas. Isso, intranet enviado por e-mail também. A Bruna pergunta aqui, é bem clara essa divisão dentro da área de comunicação? Jornalismo faz coisa de jornalismo, RP de RP, etc. Assim, é clara a divisão, por exemplo, assim, falando hoje da Uzi Minas. Na Uzi Minas, eu sou jornalista, por exemplo, eu trabalho num time que tem RPs e num time que tem publicitários, por exemplo, mas todos nós conduzimos as mesmas ações ali, tocamos os mesmos jobs ali em conjunto. A divisão clara, por exemplo, é para quem faz a geração de conteúdo, por exemplo, quem faz edição, quem faz criação gráfica. Essas pessoas hoje elas estão no nicho ali mais separado, né? Mas os demais lá, nosso time de comunicação espalhado aí nas plantas é um time ainda enxuto, mas muito valoroso e que trabalha demais. Então, a gente ali, todo mundo veste a camisa e faz e corre atrás, enfim, é muito legal. E a Nicole perguntou antes, uma pergunta da Aparecida, né? Como é formada a equipe de comunicação? Aí você poderia falar
a quantidade de pessoas, né? São quantos jornalistas, RPs, como é que funciona? Vamos lá. A equipe de comunicação da Uzi Minas, ela tem a nossa hierarquia é a seguinte: a gente tem a Ana Gabriela, que é a diretora de comunicação, a diretora corporativa de comunicação e relações institucionais. Abaixo da Ana Gabriela, 4 coordenadores de processos, né? Coordenação interna, externa, relações com a mídia e também relações institucionais. Abaixo desses coordenadores estão nós, os analistas. Né? E aí nós temos analistas plenos e analistas júniores, né? E os analistas, eles também estão divididos aí por processos, também estão divididos por ações dentro das plantas. Então, por exemplo, tem lá o analista que cuida, 2 analistas que cuidam da usina de Patinga, mais um analista que cuida da usina. Cortou. De analistas hoje tem, se eu não me... Oi, peraí. Deixa eu fazer um negócio aqui, me dá Tá um bom. segundinho. Dá um refresh aí. Deixa eu tentar. Tá bom. Às vezes tem que resetar, né? O modem, aí ele volta. Tem que sair um pouquinho e voltar, né? Vamos aguardar. Galera, perguntem, hein? Qualquer dúvida, por favor, tá? Fiquem à vontade. Eu vou pedir um pequeno Vocês estão... resumo desse bate-papo, depois eu volto a falar do resuminho. Voltou? Sem imagem, só o áudio, Vocês estão... tá? Peraí, vamos ver se agora vai. Tá. Peraí, vamos lá. Eu acho que agora acho que agora vai Foi. ficar um pouquinho mais. Tá aí. Pronto. Muito bom, voltou. Então, entre analistas, se eu não me engano, nós somos em 8, mais os parceiros, né? Os profissionais que trabalham em empresas parceiras, né? Nas empresas terceirizadas, que também prestam serviços para nós. Nossa equipe hoje tem, acho, 15, 16 pessoas para responder aí por toda a Uzi Minas. Então, é assim que é formada a nossa equipe, e aí a gente se reporta aos nossos clientes internos, né? Por exemplo, eu sou responsável em Cubatão por cuidar da diretoria da usina de Cubatão. O meu principal cliente é o diretor da usina de Cubatão. Uhum. Eu tive um pouco de dificuldade para atender esse negócio de cliente interno. Cliente é cliente para mim. O cara está trabalhando comigo aqui, eu atendo ele, mas eles têm essa linguagem, né, de cliente interno e tudo mais. Então, hoje meu principal cliente é a usina de Cubatão, que é quem eu atendo. Então, é assim que a gente está estruturado aqui. A Jéssica pergunta aqui, Douglas, Douglas, você já passou por alguma gestão de crise nas Minas? A risada dele já responde. O que eu mais passei foi crise. Cita mais Passei. desafiadora. A mais desafiadora foi uma que vocês certamente acompanharam, que foi os desligamentos aí da empresa agora, né? Por conta da A pandemia. Nicole está perguntando disso. Por conta da pandemia, a gente teve essa questão relacionada aos desligamentos. Na realidade, não foi tudo que a mídia divulgou, não foi tudo que a imprensa falou, não foi Cortou o que seu colocou, áudio. graças a Deus. Mas, Tá. enfim, a gente... Oi, voltou? Oi? Tá voltando, deu uma Não rateada foi aqui. tudo que foi posto Sim, na sim. A imprensa. imprensa exagerou. Pois estão me ouvindo? Tô. Tá. Estão Vamos ouvindo? lá. Tá. Houve um exagero. Eu estou ouvindo vocês. Por mais que a gente fale, enfim, esclareça, tente pontuar, há uma dificuldade muito grande, mas eu acho que assim, o que importa é que hoje a empresa está produzindo, a empresa não desligou a quantidade que foi divulgada, foi um número muito menor. Por questões estratégicas, a gente não pode entrar no detalhe do número, não pode entrar nesse detalhe de quantidade, né? Até porque a empresa ela é estratégica, ela tem ação na bolsa, então qualquer coisa que eu fale, por exemplo, sobre redução de quadro, ampliação de quadro, investimentos, isso afeta a ação, isso pode gerar um problema. Veja, um dos nossos conselheiros, por exemplo, Conselho de Administração da Uzi Minas, foi multado pela CVM, pela Comissão de Valores Imobiliários, que é um órgão do governo federal que regula o mercado financeiro, por R$100 mil, porque ele deu uma entrevista para um veículo lá de Patinga, dizendo que a Uzi Minas ia ter prejuízo. E ele já tinha tido acesso ao resultado antes do resultado ser divulgado ao mercado.
Então ele tomou uma multa de 100 mil reais da CVM. Então, assim, não é qualquer coisa que a gente também pode responder para a imprensa, por mais que a gente tenha vontade de falar, a gente não pode falar tudo que é autorizado, enfim. O Você acha que ele sindicato, foi ele não mal tem. assessorado, Douglas? Desculpa te cortar. Ele foi mal assessorado ou ele nem consultou, aí no caso, o setor de comunicação, né, para ser preparado? Ele não consultou, né, o conselheiro os conselheiros da empresa, eles não são necessariamente funcionários, né, colaboradores da empresa, Hum, hum. E, escolhidos por votos, por acionistas. ah, No caso esse conselheiro, ele é representante dos funcionários no conselho de administração da empresa. hum, Então, ele é eleito pelo voto dos funcionários, mas ele não é funcionário da empresa. Né? Então, é, é uma questão delicada. Então, assim, foi uma crise difícil, mas uma crise que passou. E hoje a gente já faz um trabalho de recuperação da imagem da empresa aqui ah, na região. Em breve vocês devem ver algumas campanhas surgindo por aí pela mídia. entendi. Deixa eu continuar aqui, a Nicole. Às vezes vejo que os trabalhadores fazem manifestações sobre assuntos específicos. A última que lembro teve a ver com as demissões, com vocês indo com isso, acho que eu respondi já Já. a, a questão da Nicole. E de fato tem um pouco de sensacionalismo, ainda tem um pouco no caso da Uzi Minas, ainda tem um pouco daquela questão da Cosipa, como o pessoal comentou aqui, né, das saudades Cosipa. Tem um pouco de tudo isso, mas eu acho que a Uzi Minas é uma empresa muito forte no contexto local, no contexto é uma empresa protagonista, é uma das maiores pagadoras de imposto no estado de São Paulo. Então, assim, de que ela paga imposto se reverte para que ela paga imposto se reverte para a população. Então, é uma empresa importante ainda, é um player importante aqui no contexto local, em que pese ter passado por todas essas questões desafiadoras, é um player muito importante, vai continuar sendo por muito tempo, porque hoje na usina de Cubatão nós temos uma expertise que é assim fundamental não só para o resultado da Uzi Minas, mas também para o mercado siderúrgico nacional. A Uzi Minas tem um equipamento chamado laminador a quente, que é o estado da arte na engenharia metalúrgica no mundo, e é um dos equipamentos mais modernos da América Latina na produção do aço e na laminação do aço. Né? Então, os produtos feitos na usina de Cubatão são produtos que o mercado inteiro pede. Né? A gente tem clientes preferenciais aqui na usina de Cubatão. Então não enfim, por mais que passe por dificuldades, eu acho que não vai ser difícil ainda imaginar que a usina de É, Cubatão possa fechar as portas. muito bem. Ó, daqui a pouquinho a gente termina esse bate-papo para o Douglas descansar. Mas, Douglas, só mais uma pergunta em relação. Nossa, Carlota, deu branco, deu blackout total. Pum, 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 volta. Em relação à pandemia, tem gente trabalhando remotamente? E quem são esses profissionais? Deu uma cortadinha. Em relação à pandemia, quem são os profissionais, eu não entendi Trabalhando a pergunta. remotamente, em home office. Vocês estão me ouvindo bem? Tá cortando um Estão me ouvindo pouquinho bem? também. Pera Agora aí, sim. vamos ver se melhora um pouco agora. Gente, que coisa, né? Tá, a rede É, hoje aqui à noite tá bem difícil, gente. Que isso? mas tá É, para entender. Vamos lá. Hoje trabalham em home office na Uzi Minas os trabalhadores que compõem o grupo de risco, né, aqueles que estão no grupo de risco e desempenham atividades que podem ser feitas em home office, né, que podem ser em casa, e todos os trabalhadores administrativos têm a liberalidade de trabalhar em home office. Hum, Né, e isso foi mantido pelo menos até o dia 30 de novembro, né, para ah, todos os colaboradores da Uzi Minas. Então, por exemplo, no meu caso, eu faço o part-time, né? Eu trabalho 4 dias na planta, aliás, na planta e um dia no hospital, e sexta-feira estou fazendo cortou. home office. Sexta-feira, home office. Ah, legal. Tá ok. Deu para entender. Quantas pessoas, mais ou menos, fazendo home office? É muita gente? É muito funcionário? Tá me ouvindo? Hoje, É, tô te ouvindo. Vamos tá. lá. Hoje,
Eu não vou te falar em número absoluto, Tá, mas vou tá. falar em porcentagem. Uhum. Hoje, entre os colaboradores administrativos, estão em home office aproximadamente aí 90%, Ah, 85 a 90%. tá ok. Como é que vocês mantêm a comunicação com esse público que está em casa? Vocês usam a intranet? É possível acessar? Como é que é? Esse público que está em casa, ele. Deixa eu fechar a câmera aqui para ver se melhora um pouco Tá bom. o áudio, ver se vocês me escutam Uhum. melhor. Tá. O público que está em casa, a gente fala com ele muito pela intranet, pelo Uhum. e-mail marketing, por reuniões estruturadas entre a gestão e essas pessoas. Aí a gente usa muito uma plataforma chamada Microsoft Teams para fazer essas Uhum. reuniões. Uhum. É, então são digitais, enfim. Então a gente sempre estimula muito esse tipo de reunião entre a gestão e os seus colaboradores. E aí Bacana. os Uhum. marketing, enfim, são as mesmas, essas ferramentas bem semelhantes. As pessoas elas têm acesso à intranet por meio do VPN, né, que a gente utiliza. Então, mesmo em casa, elas conseguem acessar a intranet. Todos os colaboradores que estão em home office, eles possuem um computador da empresa, eles tiveram Uhum. possibilidade de ter mesa, ter cadeira, a empresa cedeu mesa, cedeu cadeira para que eles Ai, que pudessem bom. montar, que eles pudessem um escritório em casa. Enfim, então a Uhum. gente ofereceu a possibilidade deles se estruturarem para poder montar aí seu escritório em casa. Nossa, muito bom, hein? Muito bom. Bom demais. Pessoal, mais alguma pergunta? Hum? Silêncio. Estou escutando. Nem grilos a gente escuta aqui. Tá bom, tá bom. Tá aí, Douglas? Tô Acho que aqui, agora. tô Ah, ouvindo. então tá bom. Olha, uma última pergunta, então, pelo menos da professora, tá? A gente conversa muito Tá. nas aulas sobre a questão de como comunicar assuntos delicados, por exemplo, reduções em algum benefício, né? Ou demissões, você já até falou um pouquinho disso. Como comunicar isso, mas de maneira assertiva, né? Porque tem essa questão da comunicação assertiva, né, Douglas? Você não pode esconder que Sim. existe um problema, né? Não pode esconder, você não pode mentir, né? O jornalista trabalha, o jornalista que trabalha com comunicação empresarial também tem que seguir um código de ética aí, né? Na questão da verdade, de respeitar os fatos. Exatamente. Somos jornalistas, né? Exatamente, É. exatamente. Mas tem uma maneira de dizer, tem que ser assertiva. Mesmo assim, Exatamente. claro, o assunto vai cair como uma bomba, mas tem uma maneira de passar. Isso aí é uma técnica que você também aprendeu a desenvolver, principalmente trabalhando com políticos, né? Fala um pouquinho de como você trabalha essa comunicação assertiva. A comunicação assertiva ela é estratégica, de fato, nesses momentos, né? Então, saber o que falar, como eu disse, a gente trabalha numa empresa, né? Eu trabalho numa empresa que tem todas essas travas legais, inclusive. Então, a gente tem que ter muito cuidado, documentos com classificação, às vezes confidencial, às vezes restrita. Algumas dessas comunicações que são feitas aos empregados, elas não são feitas, às vezes, por documento escrito, mas são feitas, às vezes, por a comunicação estruturada de forma verbal entre o gestor e o pessoal da linha de operação, mas o que é fundamental e que é uma premissa para nós é manter a transparência a todo momento. Né? A gente precisa ser transparente. E para isso, Carlota, para a gente manter essa comunicação de forma cada vez mais assertiva, a gente vai construindo a credibilidade ao longo do tempo, né? E definindo aí um plano de ação do nosso negócio e também da comunicação. A ação do negócio, a ação que a gente precisa mostrar, né, por que aquela ação foi desenvolvida, e a ação de comunicação, que é como isso vai ser desdobrado do ponto de vista de comunicação. Eu sempre vejo, enfim, que muitas empresas, muitos gestores, às vezes enxergam a comunicação como o milagre. Né? Então, a gente precisa falar da redução de jornada, a gente precisa falar da suspensão de jornada. Não, faz um comunicado lá, a comunicação fala e tá tudo certo. Não é assim que funciona. Em lugar nenhum é Não. assim que funciona. A comunicação não tem uma varinha de condão que você vai chegar lá, vai falar
para todo mundo, olha, seu salário vai ser cortado em 20%, todo mundo sai feliz e dando risada e pulando. Não é assim, não é assim em Fique lugar feliz, nenhum. você continua empregado, né? Exatamente, não é assim em lugar nenhum. Mas aí entra o papel do líder. E por isso que a gente trabalha muito o nosso líder e a nossa liderança para que eles sejam o símbolo ali da transparência, da agilidade, do foco que a gente está dando nas pessoas. O líder ele aparece nesse momento, não só nesse momento. O líder ele tem que estar próximo da operação, o líder tem que estar próximo da gestão, o líder tem que aparecer nesses momentos para poder conduzir o time e falar, olha, é o seguinte, a gente precisa fazer isso, vai ser um negócio dolorido, mas a gente vai passar por isso. E transparência é falar com as pessoas a verdade. Dizer, às vezes o cara vai chegar lá numa conversa com o operador e o operador vai fazer uma pergunta e ele tem que falar, olha, não sei te responder isso. Olha, não posso falar isso porque isso é confidencial. Assim que eu puder falar, eu te falo. Mas eu vou falar o que eu tenho aqui agora. E a gente sempre busca estruturar isso nos momentos mais sensíveis. A gente busca orientar a liderança para comunicar dessa forma, porque a gente acredita que a gente consegue o objetivo. Muito bom, muito bom. A Bruna está comentando aqui, o Diogo. Vamos lá. Deixa eu ver. Você falou. Peraí. Deixa eu ver a Bruna aqui. É lindo quando alguém diz eu não sei, mas vou procurar saber para te responder. E a gente fala isso, sabia, Bruna? A gente sempre orienta os gestores a falar isso. Tem até uma anotação na comunicação estruturada que serve de base para os gestores. A gente deixa uma anotação lá. Se você não sabe responder uma pergunta, diga que não sabe, não enrole, não busque palavras que você não usa no seu vocabulário, anote a pergunta e nos acione a comunicação ou RH. A gente vai orientar da melhor forma possível. O Diogo fala aqui, você falou de eventos corporativos, até que são ministrados pelos próprios diretores, ok. Mas como você acha que eventos mais recreativos, festas de final de ano, festas de família, podem ajudar a agregar essa cultura organizacional e a comunicação interna? Eu acho estratégico. Uma pena, Diogo, que a gente está vivendo esse momento de pandemia, mas eu acho esses eventos estratégicos. A gente tem na Uzi Minas um evento que eu acho sensacional. São 2 eventos, assim, até falava, um deles eu falava com a Sheila um pouco antes da gente entrar aqui na conversa. Um se chama Plante uma Vida. Como é que é o Plante uma Vida? Vocês devem saber, se não conhecem, enfim, aí é um Google fácil, vocês vão ver. A área onde está localizada a usina de Cubatão é uma área muito grande, a gente tem muita área verde lá dentro. E já há mais de 20 anos a gente tem esse projeto chamado Plante uma Vida, que é os colaboradores plantam uma árvore sempre que nasce um filho. Né? Então você tem um período ali de setembro de um ano a agosto do outro. Todos os colaboradores que têm filhos nesse intervalo, eles ganham o direito de plantar uma árvore em setembro, que é o mês da primavera, o mês da árvore, enfim. Esse ano a gente não fez a ação por conta da pandemia, mas é uma ação que a gente leva as famílias lá. Então, por exemplo, eu, no meu caso, se Deus quiser, ano que vem, vou estar lá com a minha Maria Clara, já com 9 meses, e vou lá com a minha esposa. Minha esposa também não conhece a empresa, então minha esposa vai aproveitar, vai conhecer a empresa, e a gente vai plantar uma árvore com a Maria Clara, e eu vou ter uma plaquinha lá, um númerozinho, e aquela árvore vai ser a árvore da Maria Clara. Então tem Muito pais lá lindo. hoje. Eu peguei um caso, quando eu entrei na empresa, de um pai de uma menina que estava entrando para ser operadora de ponte rolante. O pai dela trabalhou há 30 anos lá e plantou uma árvore para ela. E a menina viu a árvore lá plantada. Foi muito legal, assim, foi uma experiência muito bacana, Muito sabe? E Então, envolver a comunidade, né? Exatamente, envolver a comunidade. A gente tem um outro programa lá chamado Uzi Minas de Portas Abertas. E aí, Diogo, a gente pega essa questão que você coloca aqui de clima, enfim, de agregar na cultura organizacional. Muitas pessoas, Carlota, e aí foi algo que também eu fui aprendendo com o passar do tempo lá e conhecendo mais a cultura da empresa. Tem muitas pessoas lá que trabalham há 20, 30 anos, e aí são muitos operadores mesmo que de fato trabalham muito tempo lá, e eles não podem levar família lá, porque para entrar na Uzi Minas você tem que cumprir diversos requisitos. Você não bate lá na porta, entra lá e vai ver ela. Não. Tem diversas áreas que você tem um ingresso restrito, que você só tem que entrar com EPI, com diversos EPIs, e muita gente tem um sonho, assim, Diogo, é um negócio maluco também, Diogo, tem um sonho de levar família lá, para mostrar o que faz.
Porque É. chega em casa, fala pro filho, fala pra esposa, pô, eu faço uma bobina de aço. E as pessoas ficam imaginando como que se faz uma bobina de aço. O processo, assim, hoje na usina de Cubatão a gente não tem o processo primário de fabricação do aço, ou seja, a gente não tem o processo do alto forno está desligado, então a gente não produz o aço bruto, mas a gente recebe as placas de aço e transformamos essas placas de aço em bobinas que são enviadas para empresas que vão fazer geladeira, que vão fazer veículo, que vai fazer trator, vai fazer carro, enfim. E é um processo muito bonito, de fato, é um processo muito legal. Ô, Quem vê a... Douglas, Oi. talvez vocês já façam isso, eu não sei, eu tô por fora, mas aqui vai uma ideia, né? Um projeto de colocar os Minas para fora, mostrar aí esse processo. Tipo, por vídeos, não existe isso. Vocês podem gravar? Existe. A Aham. gente, a gente tem um vídeo, né? A gente tem esse. Eu vou deixo aqui também para vocês. Procurem lá nosso canal no YouTube, o canal da Uzi Minas no YouTube, é youtube.com/barra Uzi Minas Oficial, se eu não me engano é esse. O nick é Uzi Minas Oficial. Uzi Minas, vocês vão achar o canal. Uhum. Nesse canal, um dos primeiros vídeos que está lá em destaque é o processo de produção do aço. Legal. E aí lá mostra a cadeia completa, desde o aço do zero, quando você coloca lá os minérios dentro do forno e aquilo ali produz o que a gente chama de gusa, que é a larva, né? A larva de aço. Muito bom. Até o que a usina de Cubatão faz hoje, que é a laminação, né? Que é transformar Tá. aquela barra de aço, que é como se fosse uma barra de chocolate de 5 quilos, você transforma no ovo de Páscoa, naquela lâmina do ovo de Páscoa. A gente faz Incrível, né? a mesma coisa na usina de Cubatão, só com aço. Olha só. E Das, pessoalizar essa produção, Douglas? No caso, mostrar o fulano que está lá há 30 anos, ele mostrando o que ele faz. a Pode gente, isso ou distrairia muito ele, assim? a gente Ele costuma, falando. a gente costuma usar, Cortou. principalmente agora durante o aniversário, por exemplo. Oi, peraí, vamos ver se volta. Tá. Agora, durante o aniversário, por exemplo, a gente sempre costuma pegar essas histórias. Ih, cortou de novo. Acho que a Da NASA, internet que já, fala a sobre isso, e a gente internet, faz a post internet já está falando que nas já redes. deu, então. Ô, Douglas. Douglas. Ó, agora ele sumiu de vez. É. Acho que a internet dele estava programada para acabar 20h30, que foi o horário que a gente combinou de acabar, 20h30. Vamos ver se ele volta aqui. Ó, Oi, acho que eu voltei. voltou, voltou. Voltei. Oi, Douglas. Então, desculpa aí, gente, por essas Imagina, instabilidades. Douglas. A gente já ultrapassou o horário aqui. Pode falar. É, e aí a gente costuma usar mesmo durante esses períodos mais específicos essas histórias e elas sempre geram um engajamento interno assim enorme. Ah, ótimo, ótimo. Muito bom. Nossa, daria para a gente continuar falando um tempão, né? Que é muita coisa. Realmente, eu mesmo tenho muitas, muitas coisas para perguntar, mas quem tiver alguma outra dúvida, pode te encaminhar, Douglas? Pode me Tá encaminhar, legal. fiquem à vontade. Você Deixa eu ver coloca se um eu consigo. canal aí, um e-mail? Hum. É, realmente está cortando, ó, saiu de vez, coitado. O Fernando César entrou pelo link, né? Ele está como apresentador. Então, já que o Fernando está como apresentador, ele vai assumir agora essa palestra. Fernando, se é que ele está aí, né? Ah, ele está aí, ó. Você está como apresentador aqui. Eu passei o link, né? Vocês podiam entrar por lá ou pela sala de aula, né? Tá bom. Liga a câmera aí, Fernando. Apresenta alguma coisa pra gente. E aí, muito bom, né? O bate-papo com o Douglas, né, gente? Ele é muito gente boa, um cara super humilde e com uma baita experiência, jovem, né? Não, não foi. Não se despediu oficialmente, mas ele sumiu. Aí, saiu da sessão. Deixa eu ver com ele aqui, se ele não tá conseguindo voltar. Pois é. A gente marcou desse bate-papo terminar lá pelas 8h30. Então, o tom de voz, né, gente? Já ajuda, né? Você vê como quem trabalha com comunicação tem que pensar até na questão da voz, né, gente? É incrível, né?
Olha, ele falou, já tá voltando para dar tchau. Vamos ver se ele consegue voltar. Deixa eu ver se ele conseguiu. É, ainda não. A Bruna. Fala aí, abre o microfone, Bruna. Fala boa noite. Vamos ver. Seu tom de voz é agradável. Mas é sério, gente, a questão da voz, você, como jornalista, no way, você consegue até tirar a informação da pessoa em questões e situações até delicadas, pela forma com que você fala, principalmente se for ao telefone, né? Tá bom, Bruna, a gente combina, então. Vou fazer uma chamada oral. Então, eu fazia plantão no jornal, bom, fiz muitos plantões de policiais, né? De fim de semana, fazia plantão, ligava para trocentas delegacias e normalmente o plantonista tá com aquele humor maravilhoso, né? Alô, né? Tipo, 7 horas da manhã, de um sábado, de um domingo, né? E aí eu fazia uma voz assim, bonita, né? Tipo, até meio sexy, né? Falava, ainda mais quando tava rouca, assim como agora, sabe? Falava, bom dia, aqui é a Carlota Cafieira do jornal A Tribuna, tudo bom? Nossa, plantonista já mudava na hora, né? Quando pegava plantonista homem, claro, né? Opa, opa, tudo bem? E aí, com a senhora, tudo bom? Aí ele voltou! Vamos lá, para ver se pelo menos dá para eu dar tchau Vamos aqui, lá, pelo para amor se de Deus. despedir, né? Pelo amor de Deus. Ó, É, A Bruna elogiou a sua voz. Foi a Bruna, né? É, elogiou a sua voz. obrigado, valeu, obrigado. Minha voz é normalmente assim, naturalmente assim, não nem forço, mas é voz um pouco de rádio também, voz de rádio pra É, caramba. mas eu imagino você trabalhando numa baita crise e você falando com essa calma, né? Acho que você deixa seu cliente super tranquilo. Olha, ajuda, viu? De vez em quando essa serenidade, essa tranquilidade ajudam bastante, viu? A conseguir passar aí por uns momentos complicados. E o É que que te dá? preciso ter resiliência, viu? Uhum. Per- Perdão, Carlota, não entendi. O que que te dá essa tranquilidade? De onde você tira? Olha, é uma coisa meio natural, sabia? É uma coisa meio que veio de fábrica isso aí. Essa resiliência veio de fábrica. Genética. Mas eu procuro sempre, eu tenho um pouco dessa coisa de levar sempre, procurar sempre o lado bom das coisas, tentar buscar exemplos positivos ou coisas positivas, enfim. E sempre ajuda, por mais que possa parecer clichê ou meio bobo, mas sempre me ajudou bastante a encarar um pouco aí essas questões mais pesadas, mais difíceis aí. Que bom, que bom. Aí é uma Deixa, qualidade pessoal. Leia aí os comentários. é, exatamente. Deixa eu só ver aqui, Nicole, espero que você volte pro rádio. Obrigado, 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 saúde, obrigado, Fê, viu? Muito obrigado, viu? Eu não sei se passa credibilidade, eu acho que ajuda a passar credibilidade também. Mas eu só, tipo, eu não sou forçado, não faço assim forçado, entendeu? É meio Sim, muito natural. natural mesmo. É Uhum. muito natural. Mas, Nicole, obrigado pelas palavras, gente. Obrigado mesmo de coração. Mais uma vez, desculpa aí por toda essa Que isso, instabilidade. foi ótimo. Mas, mas eu acho que foi super bacana. Para mim, foi super agregador. Me sigam nas redes sociais, fazer meu momento blogueiro aqui, por favor, tá? Acesse o link. Entre, acesse os links. Entre, pô, obrigado, não você, obrigado. Entrem lá no meu Instagram, Douglas Luan 25, 25 em numeral, Douglas Luan 25, ou no meu Facebook, a Nicole já está seguindo aqui, valeu. Já vou aceitar todo mundo lá. Ou no meu Facebook também, Douglas Luan. Acessem lá. Depois, se vocês quiserem, eu passo o meu WhatsApp também. A professora Carlota tem o meu WhatsApp. Também me adicionem lá. Fiquem à vontade. Se tiverem alguma dúvida para tirar, gente, também estou à disposição, tá? Acima de qualquer coisa, seremos, se Deus quiser, colegas de profissão. A gente vai se encontrar, como já nos encontramos aí. No caso da Nicole, por exemplo, como a gente já se encontrou, a carreira já nos colocou aí para conversar.
Tenho certeza que vai ser muito bom encontrar vocês. Espero que tenha sido agregador. Como eu disse no começo da conversa, tirem o lado bom e o lado ruim vocês excluam ou aprendam alguma coisa com ele. Mas é sério que tenha sido agregador para vocês. Para mim é muito bom. A Carlota é uma colega muito querida de profissão, sempre foi muito respeitosa comigo em todos os lugares que eu tive. Também a gente teve contato aí em algumas Furiosas quando eu trabalhava com o Papa e ela Com o sempre foi, Papa, né? sempre foi muito, muito cordial. Também admiro Ah, muito ela, o Cláudio Vitor Vaz, enfim, formam uma família linda. Então, todo sucesso para igualmente, você também, cara. Então, mande um abraço pro Cláudio. obrigada. Tudo de Mando bom sim. pra vocês. Agora, eu ia pedir um negócio pra vocês. Eu posso pedir ainda aqui? Dá tempo? Pode, claro. Assim, se der, lógico, né? A rede aqui tá tão ruim. Uhum. Eu não sei se vocês abrirem a câmera de vocês, vai aparecer um monte de carinha aqui na frente, não vai? Você não vai Ou não? conseguir. Não vai dar? Então eu vou fazer o seguinte: eu vou tirar uma foto aqui, Eles tirar um não print abrem. dessa tela. É? Olha lá, Sheila, ó, não abrem. De Elas boa, estão de com os boa. cabelos bagunçados, de pijama, sabe? Ai, meu Deus do céu. Não, de boa. Eu vou fazer o seguinte: eu vou tirar uma foto aqui da tela. Você tá aparecendo? Peraí, Faz um print screen deixa eu ver aí. aqui. Eu vou tirar um print aqui Vou da fazer um tela e print depois screen para você. Peraí. eu vou fazer uma postagem aqui também. Claro, deixa eu ver se você Depois aparece registrar. de novo. Você sumiu? Aí. Pronto, voltei. Aí. Ah, Para registrar fazer um registro desse claro, momento. claro, tem que fazer, legal. Depois você vai receber um certificado, professor, por um dia, tá? Olha só que beleza, que Né? honra. Peraí, Aí que tá. peraí que honra. Pode dar aula com essa experiência aí, Caramba, já pensou? Peraí, né? Deixa eu ver se eu consigo vamos lá. printar. Deixa eu ver se agora Ó, vai. te mandando. Eu fiz É, um print. Te mandei pelo WhatsApp um print, deixa eu tá? tentar fazer um agora aqui. Vai. Legal, bacana, gente. Então, gente, obrigado mais uma vez a vocês. Boa noite, sucesso demais para vocês. Brilhem bastante. Eu vou estar à disposição. Carlota, mais uma vez, obrigado, viu? Obrigado Eu mesmo. que A Sheila tá aqui mandando um agradeço. beijo para você. Beijo na Sheila também. É, Na Maria Clara, claro, no barrigão. tudo de bom para você. Tudo de bom, Pode deixar. Douglas. A gente vai É, se trombando por tudo aí, de se bom para você e encontrando. sucesso, viu? Sucesso para todos nós. Legal. Beijo. Foi ótimo também. Valeu, Foi galera. ótimo. Valeu, tudo de bom para vocês, viu? Tamo Ele é junto. muito Um fofo, né, abraço. gente? Tchau, tchau. Tchau. Muito bom. Tchau, sucesso para vocês. Valeu. Tchau, Sucesso. A tchau. gente vai ficar mais um pouquinho aqui. Tchau, tchau. Tá bom. E Valeu, gente. Tchau. valeu. Pessoal, só para a gente finalizar, até para a gente dar um feedback, um retorno para o Douglas, se vocês puderem fazer um resuminho, ele está aí ainda escutando a gente, olha lá. Faça um resuminho, tá? Não é obrigatório, mas se vocês fizerem, quem fizer ganha pontinho aí, tá bom? Na média final, quando precisar de pontinho, eu estou somando lá as atividades, tá? Então, faz um resuminho, gente. É um parágrafo, né? Dois, enfim. Falando de como foi esse papo, principalmente focando nos desafios da comunicação interna, tá? O Douglas falou um pouquinho da questão da pandemia, né? Tem funcionários em home office, quais foram as medidas que a Uzi Minas tomou, né, em relação a isso, você vê, é uma empresa que se preocupa aí com o funcionário, forneceu cadeiras, mesas ergonômicas, né, para o funcionário trabalhar, pessoal de administração, né, Douglas falou que é cerca de 80% dos funcionários de administração que estão em home office. Enfim, fale um pouquinho dos desafios da comunicação que o Douglas, né, tem que lidar, um resuminho mesmo e uma impressão pessoal. Façam uma impressão pessoal, assim, falem o que vocês acharam dessa conversa, se foi agregadora, tal. E aí eu dou um retorno para ele, sabe? Mando os resuminhos para ele. É legal, né? É bacana. Ah, que bacana. Aí, tá? Depois eu termino contando a história da minha voz para os plantonistas lá, né? A gente está terminando a aula, né? O que que vocês querem, gente? Foto? Foto do quê?
Ah, outra aula? Amanhã, terça-feira, é o dia da música, né? Ah, Nicole colocou foto? Onde é que tá? E. Ah, não cantei, verdade. Você quer dose dupla, né? Então, só para terminar a historinha da voz, né? Quando eu ligava para os plantonistas, né, para as delegacias, para conseguir informações sobre as últimas ocorrências, eu fazia uma voz bonita, né? Bom dia, aqui é Carlota, jornal tal, alguma ocorrência de destaque, né? Mas eu fazia uma voz um pouquinho mais, né, malemolente. Meu, eu conseguia as informações, né? Voz é tudo, né? Porque o cara tá de plantão lá, saco cheio, você liga, é um monte de jornal ligando, né, para saber das ocorrências. Ocorrência, acidente, roubo, morte, aquelas coisas, né? Só tragédia, né? E aí, se você perguntar de qualquer jeito, né, a pessoa já desliga o telefone na tua cara, entendeu? Até com o entrevistado é assim, né, gente? O entrevistado também. Se você faz uma voz simpática, alegre, se você fala sorrindo, a pessoa do outro lado percebe que você está sorrindo, né? Então, tudo isso ajuda você a conseguir informações. Então, fica a dica aí, né? A Bruna elogiou a voz do Douglas, aí eu me lembrei dessa história. Tá bom? Ó, o Douglas só tem mais uma coisa aqui que ele esqueceu de dizer. Ó, ele mandou um WhatsApp. Ele tem um programa de. Ah, a Uzi Minas tem um programa de diversidade na empresa, bem estruturado, voltado para o respeito a homossexuais, pretos, pessoas mais velhas, etc. A diversidade é um valor que o CEO da empresa preza. Inclusive, ele próprio é o embaixador do programa de diversidade. Olha que legal, não sabia, né? Qual o nome do CEO? Vamos saber o nome desse plano. Qual o nome do CEO? Bacana, né? Um programa de diversidade, isso é muito importante, né? Ai, ai. Tá bom, Bruna, tá bom. Pessoal, então vamos finalizando por aquá. Sérgio Leite, ó, eu vou só colar aqui para quem não viu. A galera já tá saindo da aula, mas. Ah, não, tem bastante gente aqui ainda. Ó, essa mensagem aí que o Douglas mandou. Leiam aí, tá? Que ele fala da diversidade. Eu li para vocês. E esse resuminho que eu tô pedindo desse bate-papo é para segunda-feira que vem, tá bom? Por favor, façam até segunda-feira que vem, a gente. Aí eu anoto lá que vocês fizeram, mando para o Douglas, tá? Na próxima aula, gente, eu vou aproveitar para tirar dúvidas de vocês em relação às avaliações, tá? Inclusive de redação também, vou aproveitar. Eu sei que é a próxima aula de planejamento, mas como a gente está fazendo aí os editoriais, tudo para o jornal, quem vai escrever os editoriais é quem faz redação, tá bom? Quem faz planejamento, conceitos, não precisa escrever, tá? Vocês vão fazer outras funções aí no jornal, tá bom? Isso, Gatusca. No corpo do e-mail mesmo, não se preocupa com Word, tá bom? Pode ser no corpo do e-mail, já documenta lá, tá bom? Então, um beijo em vocês, vão lá lanchar, jantar. Obrigada pela presença, obrigada